Trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Esse é um programa semanal do MST de reflexões acerca da conjuntura. Nós, nos últimos tempos, temos assistido, ouvido quase diariamente muitas notícias que nos deixam até deprimidos, entristecidos, envergonhados perante o mundo. Entretanto, nós não podemos analisá-los de forma separada, cada um. Evidente que cada um é um fato. Entretanto, talvez todos tenham uma conexão a partir do projeto econômico do governo que ganhou as eleições. E é disso que nós queremos tratar hoje. Primeiro, a inserção internacional do Brasil está se dando de uma forma cada vez mais subordinada. Subordinada à lógica do capital internacional, subordinada aos centros de decisão política e econômica, em particular os Estados Unidos. Toda a lógica de inserção está embasada na ideia de desconstruir o que nós historicamente construímos: direitos sociais, legislação ambiental, legislação trabalhista e uma série de coisas, objetivando a diminuição do custo e o preço da mão de obra para diminuir os custos de produção e, evidentemente, garantir a lucratividade do grande capital. Portanto, as decisões da macroeconomia estão sendo tomadas pelas grandes transnacionais e o Brasil abre mão da tomada de decisão de políticas econômicas, principalmente macroeconômicas, quando, através das políticas desse governo, nós estamos praticamente entregando ao capital internacional, seja através das privatizações, Petrobras, recursos naturais, a destruição da Amazônia, e não é só a queimada, é toda a legislação e a flexibilização da legislação ambiental com abertura para aprovação de venenos. Nós estamos abrindo mão da nossa política de industrialização e, portanto, evidentemente, da nossa soberania. Essa lógica de desestruturação se explica a partir do que nós vimos nas queimadas da Amazônia, de apropriação, inclusive, de territórios indígenas, e dito agora essa semana para todo mundo pelo Bolsonaro na ONU, de que não vai mais demarcar territórios indígenas. Hoje, 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena, mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena, como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. É a busca de se apropriar desses territórios, pequenos territórios, dos povos indígenas brasileiros, para oferecê-los às grandes transnacionais se apropriarem de todas as riquezas naturais disponíveis nesses territórios. Portanto, nós estamos falando em destruição de direitos. Nós estamos falando em abrir mão de uma perspectiva de país, de projeto de país. Não há projeto de país e essa destruição está sendo em massa. Hoje, dos mais de 100 milhões de trabalhadores da população economicamente ativa, nós temos mais ou menos 33 milhões de pessoas com carteira assinada. O restante desses trabalhadores ou estão desempregados ou desalentados, que sequer estão procurando emprego, e uma parte trabalha um dia numa coisa, outro dia na outra, mas de forma precarizada. A tendência é diminuir o emprego formal e aumentar a informalidade e principalmente a precarização. E isso tem impactos gravíssimos para as lutas sociais. Quanto mais desemprego, quanto mais miséria, a
produz-se um processo de fragmentação, porque há uma população sobrante que busca disputar um lugar ao sol, qualquer tipo de trabalho, se subordinando a quaisquer condições, e com isso fica muito difícil fazer luta popular. Somado a isso, não há possibilidade de manutenção do sindicalismo, principalmente o sindicalismo combativo. E há um projeto já na Câmara Federal para destruir a legislação ambiental, com um nome até bonito, que se chama pluralismo sindical. Mas o que é? É a possibilidade de criação de sindicatos por empresas. Imagine um sindicato da própria empresa. Como é que o dirigente vai se contrapor aos patrões? Mas a lógica é a destruição de conquistas, porque esse projeto de entrega do país pressupõe a destruição do tecido social e da organização popular. E com isso nós estamos avançando para uma barbárie desenfreada. E é o que nós assistimos essa semana e assistimos todos os dias, mas no episódio da violência do Rio de Janeiro, do bandido do governador do Rio de Janeiro que mata crianças. Aliás, o futuro das crianças desse país, negras, pobres, jovens, ou é a morte ou é a cadeia, porque não há espaço nesse projeto para uma parte significativa do nosso povo. Concomitantemente à crise econômica, que será prolongada, principalmente com esse projeto que está sendo implantado no Brasil, nós teremos um aumento da barbárie social, portanto da violência social, mas também com a participação, aliás, não nova, mas muito contundente nesse momento, dos meios de comunicação, que vão criando no imaginário popular, nas pessoas, a ideia de se resignar a essa situação. Inclusive as igrejas, e várias igrejas, sempre foi difícil, vai ser difícil, etc. Cria um processo de resignação popular, somado com a crise econômica, desemprego, crise social, que produz fragmentações na classe trabalhadora. Então, não tenhamos nenhuma dúvida de que é fundamental nós enfrentarmos esse tempo entendendo a totalidade das questões que estão subordinadas, sim, ao projeto político. E isso se articula à grave crise ambiental. E quero chamar a atenção disso. É muito grave a crise. Há climatologistas que dizem que o aquecimento dos últimos 20 anos foi muito grande. E se continuarmos emitindo a quantidade de gases, CO2, na atmosfera, em 12 anos, talvez o aquecimento seja de tal proporção que vai ser muito difícil revertê-lo. E se continuarmos nessa toada, em menos de 100 anos, o estado de São Paulo estará inabitável. Mas para o capital não interessa isso. Aliás, a lógica dos grandes empreendimentos e dos investimentos dos grandes conglomerados internacionais estão um pouco se lixando para o que acontece na natureza. Eles investem de dinheiro e querem os dividendos de volta. O que aconteceu aqui em Minas Gerais, nos crimes que foram cometidos, o que aconteceu no Golfo do México, o que está acontecendo no mundo, o grande capital não está nem aí. E o Estado, na crise política, incapaz de controlar isso, ao contrário, no Estado brasileiro, estimulando ainda mais a degradação ambiental. Por isso, aqui em São Paulo, diante de tantas notícias ruins, nós estamos construindo uma proposta que, na minha modesta forma de ver, vai ser uma proposta que terá amplo apoio da sociedade. Nós queremos construir o Fórum Popular da Natureza. Qual o objetivo? Discutir as questões econômico, político, sociais e as questões ambientais, porque não se separa. O ser humano é parte da natureza e nós precisamos discutir a natureza na sua totalidade. A ideia é que esse fórum aconteça dias 19, 20, 21 e 22 de março.
encerrando 22 de março, que é o Dia Mundial da Água. E a ideia é nós realizarmos um fórum que nas manhãs faça grandes conferências para compartilhar conhecimentos. O primeiro dia, uma quinta-feira, seria a ciência e a questão ambiental. Vou chamar os cientistas, todos aqueles que pesquisaram anos e têm informações concretas para nos passar e ao mesmo tempo conjugar com um acúmulo de conhecimento histórico dos povos indígenas, do campesinato e assim por diante. No segundo dia, vamos discutir a economia e a política e a questão ambiental. Esses modelos econômicos, modelos políticos e os impactos disso na questão econômico-social e na questão ambiental. No terceiro dia, o movimento popular e a questão ambiental. Trazer a experiência histórica do movimento popular para articularmos a luta concreta, imediata, premente pela sobrevivência com a luta política, com a luta ambiental. Não dá para separar essas lutas. Quarto dia, de manhã, fazermos uma grande Assembleia Popular para discutir pelo menos 3 pontos. O que vamos fazer concretamente em termos de luta nos próximos anos, inclusive articular lutas internacionais. 2, construirmos uma espécie de carta-compromisso com 20, 25 pontos, compromissos coletivos de todos e todas acerca da questão da natureza, do meio ambiente, para que esses compromissos sejam discutidos com toda a sociedade brasileira e estejam em cada escola desse país. Terceiro, de criarmos uma plataforma para uma militância, eu diria até um ativismo, que talvez de muitos jovens adolescentes que não se veem dentro das nossas formas organizativas, mas que defendem o meio ambiente e defendem a alimentação saudável. E fazer um debate político. Por quê? Porque não haverá sustentabilidade sob a lógica do capital. Nas tardes, a ideia é fazer oficinas mais variadas, autogestionadas, etc. Misturar isso com atividades culturais, com os saraus, com os slams, com as várias formas para que esse debate não fique num grupo, mas atinja principalmente adolescentes, juventudes, crianças e chegue até as periferias de todo o Brasil. E no último dia, no dia 22 à tarde, façamos uma grande mobilização popular. Ou Paulista, ou fechar Marginal Tietê, Marginal Pinheiro, distribuir sementes, mudas de árvores, enfim, envolver a sociedade como um todo nesse debate. Por essa razão, conclamo a todos e todas, é evidente que a conjuntura é difícil. É evidente que passamos por um momento difícil, mas é fundamental nos envolvermos. Nós queríamos que o tema da reforma da Previdência tivesse dado liga e criado grandes mobilizações. Fizemos a resistência, mas não foi suficiente. Perdemos. O tema da reforma trabalhista, fizemos resistência, mas perdemos. O tema do congelamento dos gastos públicos, o tema da liberação dos venenos, vários temas, nós estamos reagindo, mas nós não estamos conseguindo envolver a sociedade e principalmente a classe trabalhadora para fazer uma luta ofensiva contra a ordem do capital. E nós acreditamos que não deixaremos, claro, as outras tarefas, a campanha Lula Livre, a Frente Brasil Popular, o tema da reforma da Previdência e todo esse debate que está ocorrendo, mas concomitantemente a isso desenvolveremos mais essa linha de trabalho que é a criação do fórum. E não para realizar um evento, mas para construir no pré-evento um debate em todas as escolas, com todos os setores, artistas, intelectuais, movimentos populares, chefes de cozinha, etc., e que isso nos permita, pós-fórum, criar um ambiente de debate político com toda a sociedade para criar um grande movimento. Não só para enfrentar essa conjuntura do governo Bolsonaro, porque é um tema estrutural e terá que estar na pauta do movimento popular, sindical, político, para os próximos anos, porque é uma questão de sobrevivência da humanidade. Que tenhamos todos boas lutas, uma ótima semana e que nos envolvamos, como já estamos envolvidos,
nessa tarefa de construir o Fórum Popular da Natureza. Um grande abraço.